Olá pessoal, beleza? Hoje eu vou mostrar para vocês como que a gente pode criar relatórios customizados em Progress utilizando queries customizadas e o Freeform Query. E para isso a gente vai utilizar aqui o App Builder na base do Sports 2000. Para isso eu vou estar conectando aqui na base Sports 2000 de forma local e a gente vai criar aqui utilizando uma janela simples. Bom, vamos fazer alguns filtros customizados que a gente vai querer ter no nosso relatório. Como por exemplo, eu vou ter esses seguintes campos. Aqui eu vou ter um checkbox que eu vou chamar de TG Nota, TG Num Inv, e aqui a gente pode colocar como número da nota. Eu vou querer ter um filtro também para, no lugar de número da nota, eu vou querer ter um date inv, vai colocar data da nota, e um também para nome do cliente. A gente vai colocar tg name cust, vai colocar nome do cliente. E aí a gente vai montar uma query que vai fazer as consultas no banco de dados através desses parâmetros que a gente vai definir. Vou dar uma mexida um pouco aqui no layout e a gente já continua. Pronto, fiz uns pequenos ajustes aqui e agora a gente vai colocar aqui alguns campos para o nosso filtro. Eu estou colocando tudo padronizado no tamanho 1.14. Aqui eu não vou querer uma label. Esse daqui vai ser o número da nota. Então a gente vai precisar alterar esse formato para integer, beleza? E se a gente vir no Data Dictionary e procurar aqui na tabela Sports 2000 a invoice, a gente pode ver o tipo dela. Ó, tá nesse formato aqui. Vamos copiar ele e aplicar o mesmo estilo para esse campo. Ok, beleza. Aqui a gente vai ter o FLL de filling, inv num mínimo. A gente vai duplicar ele, vai colocar aqui. Esse num min vai virar um num max. A gente vai ter a mesma coisa para o campo de data da nota, só que no lugar desse daqui de ser integer, a gente vai mudar para date. Eu pessoalmente gosto de deixar no formato com 4 dígitos no ano, que vai ser inv date min. Para o lado a gente coloca o date max e o nome é mais simples. Eu não vou querer ter tipo, o nome é só o nome, então a gente pode simplesmente esticar esse campo para cá. A gente muda o formato para char. Eu vou colocar, acho que um char de 40 tá bom. Vou colocar aqui um FLL name, cust name, ok? E agora a gente tem que aplicar a seguinte lógica. Eu quero que, se a gente rodar aqui o programa, a gente vai ver que está sempre tudo ativo. E eu só quero que o nome do cliente seja ativo quando a caixinha estiver selecionada. Então a gente pode pegar todos esses campos e deixar apenas como read only no começo. E agora a gente clica aqui no número da nota e eu vou apertar Ctrl S para abrir aqui o Code Editor. E aqui no código a gente vai fazer o seguinte, a gente vai colocar um if self checked, quer dizer, se essa caixinha aqui for selecionada, a gente vai rodar um código, se não, a gente vai rodar um outro. Então, quando ela está selecionada, eu vou colocar aqui o assign FLL inv num mínimo read only vai ser igual a false. E eu vou querer fazer o mesmo para o FLL inv num max. Então vamos duplicar aqui esse código. Beleza, aqui a gente muda para num max. E se ela não tiver selecionada, a gente vai colocar o read only como true. E eu também gosto de definir o valor dela como 0, apenas por questões estéticas. Então a gente coloca aqui o screen-value igual a, tem que ser aspas 0, já que o tipo dela é numérico. E mesma coisa para o máximo. Então se a gente rodar aqui o programa, se a gente selecionar a caixa, ele ativa os dois para digitar, se tirar, ele some. Beleza? Vou fazer a mesma coisa para o esquema da nota, então vamos copiar esse trecho de código, dar um Ctrl S no número da nota, e aqui a gente pega o FLL date min, então vai ser o FLL inv date min e date max. Só que aqui no lugar de definir como 0, eu vou querer o string do today. Rodando aqui para mais um teste. Beleza.
que a gente pode fazer também é esticar um pouquinho mais esses campos para o lado. Para manter o tamanho certinho, está com 17 de largura. A gente vem aqui e aplica o mesmo nesses dois. E no nome do cliente é mais fácil, a gente pode simplesmente fazer para um campo só. Caso vocês tenham interesse também, como é apenas um bloco de código, a gente não precisa abrir e fechar com o do e o end. A gente pode simplesmente pegar aqui, vamos ver, FLL, custName, read only igual a false, beleza? Aí a gente coloca um else e vamos duplicar esse aqui. Coloca FL custName como read only igual a true e o valor de tela dele como vazio. Beleza, agora a gente já tem toda a lógica que vai controlar essa parte aqui. Aí a gente vai selecionar da forma que quiser. Vamos vir agora no main block, então eu vou criar uma nova função chamada clear fields, que eu vou querer que roda aqui no começo. Ela é bem simples, eu vou querer que ela rode no começo para limpar esses campos na hora que abre o programa, para começar a data da nota com as duas datas de hoje e os números da nota como vazio. Então a gente vai precisar mexer com os elementos da tela, então vamos colocar um do with frame. Como é o frame padrão, a gente pode colocar o frame name. E aqui a gente coloca um assign e vamos pegar aqui o FLL inv num min screen-value vai se tornar 0. E deixa eu aplicar isso daqui para os outros campos também. Pronto, uma coisa que eu gosto de deixar é sempre tudo bem alinhado. E se em algum momento do programa a gente precisar limpar esse campo, limpar essa tela, a gente pode simplesmente rodar essa função chamada de clear fields. Bom, agora a gente vai precisar montar a tabela que a gente vai querer consultar. E para isso eu vou criar uma temp table customizada, porque aí a gente pode juntar dados de duas tabelas separadas. Então a gente vem para o definitions block e aqui no definitions a gente vai colocar um define temp table. O nome que você quer, eu recomendo sempre começar com TT para indicar que é uma temp table. E a gente pode colocar como TT-report, por exemplo. E aqui eu vou definir alguns campos dentro dela. O primeiro aqui vai ser o field TT-inv-number. E o tipo dele eu vou querer que seja igual da tabela invoice, o campo invoice none. Maravilha, e vou preencher aqui mais alguns campos para o nosso relatório. Beleza, essa aqui é a nossa tabela. Por boas práticas também eu vou definir ela como um noundo. E uma propriedade que eu quero configurar aqui é um índice nela para a gente deixar ela mais rápida na hora de exportar ou qualquer coisa assim. Então eu vou definir um index, eu vou chamar como idx1 mesmo. E eu vou colocar que ele é primário, único. E o campo que ele será único é o TT-inv-number. Ótimo, beleza. Aqui a gente matou a nossa tabela. Para alinhar, eu vou colocar aqui tudo junto. Maravilha. E agora a gente vai precisar criar uma query que vai exibir o conteúdo disso. Então eu vou anotar isso daqui rapidinho numa procedure window, só para a gente ter uma consulta rápida. E aqui na nossa paleta a gente vai pegar uma query e eu vou definir o estilo dela como freeform query. Beleza, ele dá um aviso falando que é um recurso avançado, só concluir. E beleza, ajustamos ela para cá, seleciona ela e aperta Ctrl S. Aqui nesse Open Query for Each, a gente vai colocar o nosso TT-report. Beleza? Aqui no display a gente vai colocar os campos que a gente quer exibir. Como por exemplo, eu quero que o primeiro campo seja o TT-inv-number. Eu vou querer que ele se chama, por exemplo, invoice number. Se a gente executar aqui o código, a gente vê que ele já tem o campo como invoice aqui. Beleza, então vamos colocar os outros também. Beleza, fechamos aqui. Mesma coisa, eu vou deixar tudo alinhado. E se vocês repararem, eu não coloquei o customer number aqui dentro. Isso é só para mostrar para vocês que não é obrigatório colocar todos os campos. Apenas o que a gente quer exibir. E se por acaso vocês colocarem numa tabela que tem um nome
e o nome for definido como um X de 8 posições, uma string de 8 posições. O progress ele não limita o tamanho máximo que você pode colocar no campo. E se acontecer isso e você for rodar aqui a função e ficar muito pequeno para exibir o customer number, vocês também podem alterar aqui tipo o formato para X de 40, X de 30, por exemplo, X de 40, tanto faz. Que ele vai exibir nesse formato que você colocou. Beleza? Então vamos fazer outra coisa se a gente vir aqui na nossa lista. E no Clear Fields, como a gente tem uma temp table agora, eu vou querer que ele limpe essa tabela, já que ele está reiniciando o nosso processo. Então a gente vai colocar empty temp table tt-report. Maravilha. Beleza, agora a gente tem aqui número da nota, data da nota e o nome do cliente. A gente precisa montar uma consulta para isso. Então vamos colocar um botão aqui. O texto dele vai para consultar. Eu gosto de colocar o e comercial aqui no começo, porque se a gente colocar ele, dá um enter e aqui a gente vê que o primeiro botão, se a gente apertar o Alt, a gente vê que o C aqui ele vai estar sublinhado. Isso quer dizer que a gente pode apertar o C para acionar esse botão também. Então deixa aqui. Vamos criar a função desse botão. Seleciona ele, Ctrl S. Eu vou dar um Run Search Data. Beleza, vou alterar o nome dele para btn search. E se a gente vir na nossa lista de procedure, a gente vai ter que criar esse search data. Então vamos fazer o seguinte. Vamos dar um do with frame e o nome do frame, porque a gente vai precisar fazer a leitura dos valores na tela. E para a primeira coisa, a gente vai fazer o seguinte. Quando clicar em consultar, a gente não pode ir adicionando sempre novos registros na query, porque pode ficar confuso para quem está assistindo. Então a gente vai colocar um temp table e a gente coloca tt-report para garantir que é sempre os dados que a gente realmente está consultando. Então vamos lá, a gente vai precisar definir agora algumas coisas para poder consumir essa query. O primeiro dela é construir de fato a consulta que a gente vai fazer. Então aqui em cima vamos criar uma nova variável para query. Se a gente escrever dvc e apertar o espaço, o Progress já cria para a gente a variável. O nome dela vai ser cQuery. C de character e query, que é o nome que vocês quiserem colocar para ela. Eu gosto de seguir sempre esse padrão, colocando a primeira letra minúscula, a segunda maiúscula. A primeira identifica o tipo de variável que ela era. Por exemplo, se fosse um número inteiro, seria um i. Se fosse um lógico, seria um l. Nesse caso, é um char, a gente coloca como c. Beleza? Então vamos definir uns valores iniciais para isso. Vai colocar aqui o nosso cQuery. Opa, ele vai fazer um for each, e aí a gente vai colocar for each invoice, que a gente quer rodar uma for each na tabela invoice, que é isso daqui, ó. Se a gente vir aqui no tools, eu vou dar um for each invoice, no lock, porque eu não quero travar nenhum registro. Vamos dar um display nesse invoice. Opa, apertei o botão errado, é o F2, beleza. Aqui tem essa tabela, só que o for each a gente vai exibir tudo, e não é isso que eu quero agora aplicar os filtros. Então vamos lá, a gente vai colocar um for each invoice, a gente vai colocar um where 1 igual a 1. O que quer dizer esse 1 igual a 1? Nada, ele é simplesmente algo mais estético para a gente usar. Isso porque, vou abrir aqui o Procedure Editor para explicar para vocês. Se eu colocar um for each invoice where 1 igual a 1, vocês vão ver que aqui não vai mudar nada. Porém, quando eu já tenho esse 1 igual a 1, eu posso simplesmente ir adicionando outras informações aqui. Tipo, end invoice.invoice num igual a 1. Se a gente pesquisar isso, tem 1, beleza, ele retorna. E é a mesma coisa no programa, porque eu vou querer que esse campo aqui seja opcional. E se a gente não tivesse esse 1 igual a 1 aqui no começo, a gente ia ter que fazer uma lógica para interpretar. Se esse fosse o primeiro campo da query, ele não deveria ter esse end. Se tivesse, ele deveria ter. Então a gente põe o 1 igual a 1 para forçar ele a sempre ter o end para definir. Porque como eu coloquei ali, se a gente tivesse colocado o número da nota igual a 1, ele ia cair nessa lógica. Senão, ele estaria comentado e seguiria a lógica normalmente. E é mais ou menos isso que a gente vai aplicar. Então vamos lá, a gente vai colocar aqui if tg, qual que é o nome?
ptg numinv, checked. Então a gente vai definir que o cQuery vai ser o valor de cQuery mais o filtro para isso. Então a gente vai colocar cQuery end, aí a gente vai pegar aqui o campo que é o invoice.invoiceNum, ele vai ser menor ou igual ao valor aqui mais fll inv num_min, screen_value, que aí a gente colocou aqui que a cQuery vai ser for each invoice, onde, aqui é maior, onde todas as notas, se tiver selecionado, vai ser pegar um número maior do que esse primeiro campo. Beleza, agora vamos fazer a segunda parte. A gente vem aqui embaixo para alinhar, eu vou colocar um mais, e a gente pode duplicar essa parte aqui. Beleza, end, só que nesse caso vai ser menor que o inv num max. Ok, deixa eu aplicar isso daqui também agora para o data da nota. Beleza, agora vamos para o nome do cliente, porque ele é um pouco diferente. Aqui, vocês viram que a gente não está definindo com aspas em volta do valor. Só que no nome do cliente a gente precisa colocar aspas no começo e no fim. Então a gente pode também fazer isso daqui de duas maneiras. A gente coloca aqui end, customer.name, a gente pode colocar o matches. O que quer dizer esse matches? Que ele vai pegar o valor que está aqui nesse campo, qualquer parte no nome do cliente. Pode ser que ele tenha, a gente pesquisa aqui por Roberto. Ele vai pesquisar se tem o Roberto no nome, no começo, no meio ou no fim. Se não, a gente pode pesquisar pelo nome ideal. Eu prefiro colocar essa parte aqui para a gente pesquisar o trecho. Então a gente pode fazer de duas maneiras isso daqui. A gente pode colocar com um matches desse jeito, colocando aspas simples e asterisco, porque é o caractere que a gente delimita. Por exemplo, deixa eu abrir aqui para mostrar para vocês. O valor ABC, no matches, ele vai procurar tudo que é igual a ABC. Se for asterisco ABC, ele vai procurar tudo que tem antes, tudo que começa com qualquer coisa e tenha ABC no final. Se a gente colocar asterisco ABC asterisco, vai pesquisar ABC no meio do texto. ABC asterisco que comece com ABC, ou que tenha A asterisco B asterisco C. Nesse caso, começa com A, tem B no meio do texto e termina com C. Essa é a lógica aplicada quando a gente usa o matches. Então vamos colocar aqui para o fll custName, o valor da tela. E também ele tem que terminar com a asteriscos e a aspas simples. Se a gente rodar esse código agora, claro, ele não está pronto ainda, ele vai dar erro. Só o que acontece é o seguinte, a gente está vindo para essa tabela aqui para ver o nome do customer sem referenciar ela. Então, depois que a gente viu se essa lógica aqui a gente vai aplicar ou não, a gente precisa consultar essa tabela. Então, a gente vai colocar aqui o cQuery, vai receber o cQuery mais. Aqui a gente vai colocar o vírgula, a gente vai colocar first customer of invoice, where 1 igual a 1 de novo. E aqui a gente coloca o no lock, para a gente pesquisar no for each do invoice sem nada. Isso quer dizer que ele vai montar a seguinte query. Ele vai dar um for each no invoice, sem trava nenhuma, e vai pegar o first customer of invoice. Quer dizer, e aqui a gente coloca um no lock também. Agora a gente tem duas tabelas diferentes para consulta. A gente pode dar um display no invoice e dar um display no customer. Se a gente rodar esse código, ele fala que o comentário não vai caber, então a gente pode colocar o if co-scrollable. Assim ele deixa. Maravilha. Aqui a gente tem a nota, o número do cliente da nota, e aqui embaixo ele traz as informações do cliente também. Esse cliente aqui no caso é o Offside Hockey. Maravilha. E aqui traz para todos. Ok. Aqui no final a gente vai simplesmente colocar um assign cQuery igual a cQuery
mais e coloca um no lock. Ok? Vamos fazer um teste rápido. Antes da gente implementar, vamos dar um message nesse query aqui. Vamos rodar o nosso programa. Se a gente dá um consultar, opa, ó, aqui faltou um espaço. Vamos ajustar aqui nesse no lock, beleza? Aqui ele vai dar um comando pra gente. For each invoice where 1 igual a 1. Beleza, legal. Ele vai trazer todos os clientes. Se a gente pegar aqui o número da nota entre 10 e 500, dá um consultar, ele vai colocar aqui cada invoice onde 1 é igual a 1 e o número da nota é maior que 10 e o número da nota é menor que 500. E continua a nossa lógica. Beleza, essa parte aqui fechou, é exatamente isso que a gente precisa. Vamos tratar agora de preencher essa tabela aqui. A gente vai precisar fazer o seguinte, a gente vai dar um define query que para cada tabela que a gente vai referenciar. Então aqui no caso é a invoice e a customer. Agora a gente vai abrir essa query. Vamos preparar ela com query que, query-prepare. E aqui a gente vai carregar esse query que a gente cadastrou. Beleza, vamos abrir essa query. Query-open, maravilha. E aqui vamos pegar o primeiro registro dessa query, get first key. Ótimo. Agora a gente já está consultando registros. Vamos então criar o campo aqui na nossa temp table. Então vamos repetir esse bloco enquanto está disponível a invoice. Aqui no final a gente pega um get next registro. Beleza, isso daqui vai pegar aqui a gente preparou a query. Beleza, colocou as informações dela, colocou os filtros e tudo mais e pegou o primeiro registro dela. Esse trecho aqui vai ficar repetindo enquanto tiver registros para a gente carregar na memória, por conta desse query que é aqui. E para isso então a gente vai dar um create tt-report e pegar esses campos aqui. Cadê eles? Então a gente pode dar uma copiada aqui. Vamos lá. A gente vai criar o tt-report, vai dar um assign. Deixa eu copiar essa parte e vou apagar esses fields daqui. Beleza. E aqui eu vou substituir o like por igual, que a gente está criando o registro que vai ser exibido. Igual e apago o resto. Ok, maravilha. Aqui a gente criar o nosso tt-report. Beleza, vamos executar o programa. Opa, unable to understand. O que eu falhei aqui? Ah, maravilha, faltou o ponto final aqui do código. Ok. Beleza, a sintaxe está correta. Vamos rodar. Se a gente consultar aqui, pô, não trouxe nada pra gente. Porque agora a gente tem que mandar a nossa customer query dar o display nessa data. A gente precisa rodar essa função aqui dela chamada openQuery. Vai vir aqui na nossa função searchData e no final dela vou colocar aqui entre chaves, eu vou colocar um open query o nome dela que está como browse 2. Maravilha, se a gente rodar aqui, dá um consultar, trouxe aqui os nossos registros para a gente. Maravilha. Então vamos fazer um teste. Se eu colocar o número da nota entre 1 e 9 e clicar em consultar, beleza, trouxe pra gente tudo que está entre 1 e 9. Só que eu quero o que está entre 1 e 9 apenas do ano de 97. Então vamos colocar aqui 0101 1997 até do 31 de 12 de 1997. Opa! Tá, ele está no formato americano, então é 1231. E trouxe aqui pra gente tudo do ano de 97 também. E para completar, eu quero todos os clientes que tenham o wall no nome. Vamos consultar e aí ele traz só o primeiro pra gente. Se a gente colocar o the aqui também, vai trazer. Tiramos o filtro, tiramos esse e tiramos esse. Beleza. Trouxe aqui pra gente, maravilha. E com isso, pessoal, a gente teve aqui essa pequena aula de como utilizar Freeform Query e queries customizadas com Progress. Espero que vocês tenham gostado. Para quem acompanhou até aqui, muito obrigado e até a próxima.